Boa noite. Quixeramobim é uma das mais antigas cidades do Ceará. A sua história é contada através das mais diversas manifestações culturais. Na arquitetura, a Casa de Câmara e Cadeia são exemplos de construções da época da Confederação do Equador. A ponte metálica marca na memória a importância das estradas de ferro no desenvolvimento do sertão central do estado. E a casa e o memorial do Beato Antônio Conselheiro marcam uma página importante da história do Brasil, a Guerra de Canudos. No Diário Repórter de hoje vamos conhecer o patrimônio histórico de Quixeramobim, um dos mais importantes de todo o Ceará. Quixeramobim foi fundamental no processo de interiorização do estado do Ceará. A cidade se transformou em importante centro urbano do sertão central cearense durante a cultura do algodão e mais tarde para a pecuária. Até hoje, prédios, casas e outras construções ainda guardam um pouco da imponência dos séculos passados. As peculiaridades de Quixeramobim no sertão central, distante 224 quilômetros de Fortaleza, vão muito além de suas coordenadas geográficas, que lhes asseguram o título de coração do Ceará e a vida de quem é considerado o primeiro revolucionário do Brasil, o Beato Antônio Conselheiro. Mais de uma dezena de edificações históricas erguidas no raio de pouco mais de 1 quilômetro formam o maior sítio histórico imobiliário do interior cearense. Estão aqui no centro da cidade. Para qualquer lado que olhe, as pessoas vão se deparando com algum monumento, registro do rico passado desse povo de Quixeramobim. Aqui nós temos a Casa de Câmara e Cadeia. Sua construção foi iniciada em 1818. Os trabalhos foram concluídos em 1855. A partir daí, passou a funcionar como Prefeitura e Câmara Municipal. O prédio é de uma estrutura muito sólida. As paredes de alvenaria são largas. As janelas com barras de ferro. É que na parte de baixo funcionou a antiga cadeia pública. Ao lado, uma escadaria que dá acesso à parte superior, onde se encontra um sino de bronze que até o final dos anos 50 chamava o povo para as sessões da Câmara de Vereadores e do Tribunal do Júri. Acontecimentos que reuniam pessoas dos mais diferentes segmentos da sociedade. À direita da Câmara Municipal encontramos a matriz de Santo Antônio de Pádua, padroeiro do município de Quixeramobim, cuja data é comemorada no dia 13 de junho. Uma das maiores festas religiosas do interior do estado. O imponente edifício religioso tem suas origens em 1732, onde fiéis ergueram uma capelinha de taipa. Logo depois, o fazendeiro português Antônio Dias Ferreira deu início à construção do templo, que estaria concluído anos mais tarde, em 1775. Aqui na Igreja Matriz, nós temos ainda uma imagem muito rara. Esta aqui atrás, a imagem de Santa Ana, é um bloco todo de madeira. Ela foi trazida da Itália, mas aqui já sofreu alguns desgastes. Bem, essa imagem, ela chegou em Quixeramobim em 1870. Ela foi trazida da Itália pelo desembargador Francisco de Assis Bezerra. Ele construiu a Capela de Santa Ana em homenagem à sua genitora, que se chamava Santa Ana, né? Chamava Ana. E essa imagem, depois ela veio para a Igreja Matriz e ela tem uma particularidade. Ela era esculpida, aliás, é o único bloco
de madeira, né, toda folheada a ouro, com adornos em sua coroa com pedra semi-preciosa. E ela é uma imagem, um reflexo da forma que o patrimônio artístico não é valorizado, porque foram saqueadas todas as pedras semi-preciosas e houve uma raspagem nas folhas de ouro, né? Infelizmente as pessoas não conhecem que essa técnica usada de folhear as imagens de madeira com folhas de ouro, essas folhas de hoje não têm um valor algum. Mesmo assim, as pessoas arrancaram essas folhagens de ouro, de certa forma trazendo prejuízos, né, para o valor artístico da imagem. Então é um exemplo aqui de Quixeramobim de depreciação do patrimônio artístico cultural. Apesar da rigorosidade e carinho com que o patrimônio histórico é tratado em Quixeramobim, algumas coisas erradas estão acontecendo na Igreja Matriz, que preocupa a Secretaria de Cultura e Turismo do município. A Igreja Católica, que no início do nosso município foi um marco, através da construção de suas igrejas, hoje tem sido assim um pouco, digamos assim, negligente na manutenção desse patrimônio. Essa matriz, né, o maior símbolo da Igreja Católica, ela já foi descaracterizada em relação a alguns aspectos arquitetônicos, assim como também a Igreja do Bonfim, a mais rica e a mais bonita igreja que nós tínhamos do período colonial. Então, hoje nós também estamos encontrando boa vontade, compreensão do pároco, Padre Sérgio, mas é preciso que toda a comunidade se conscientize do quanto é importante preservar esses símbolos, uma vez que a nossa população tem em Santo Antônio o grande marco, o grande padroeiro. É preciso também que se preserve não só o imaterial, mas também o material que conta a história para todas as gerações. O que é que vem mudando? Alguns aspectos como o piso, o revestimento das colunas por material, como cerâmicas, né, pastilha de cerâmicas, tetos que foram descaracterizados. Então, tudo isso, mesmo quando se tem a necessidade de conservação, era preciso se ter uma parceria com todos os órgãos que defendem o patrimônio para que houvesse uma orientação técnica e não fosse dado prejuízo ao maior valor que nós temos, que são as nossas edificações. A seguir, no Diário Repórter, a variedade do acervo histórico faz de Quixeramobim um dos patrimônios mais importantes do Ceará. A beleza e diversidade da arquitetura encanta quem conhece Quixeramobim. Prédios dos períodos colonial e clássico ainda preservam a beleza peculiar de cada época. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto. Do pátio da Igreja Matriz é possível observar a antiga casa residencial de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Beato Antônio Conselheiro. Localizada na rua Cônego Aureliano Mota 210, próximo da Praça Dias Ferreira, reúne um grande acervo sobre a Guerra de Canudos, liderada pelo Beato Antônio Conselheiro, o primeiro revolucionário do Brasil. São fotos antigas que retratam acontecimentos de muita luta e sangue entre o Beato, seus seguidores e as autoridades militares. Esta é a única foto existente de Antônio Conselheiro, um fato que chama a atenção de todos, mas tem uma explicação segundo esse professor de história. Essa foto tem uma particularidade, essa foto é a única foto que nós temos do Antônio Conselheiro, né? Essa foto ela foi fotografada pelo fotógrafo Flávio de Barros, correspondente de guerra
que acompanhava Euclides da Cunha durante os combates em Canudos. E essa foto ela aconteceu depois de aproximadamente 12 dias que o conselheiro tinha falecido. Os soldados do Exército, eles buscaram a localização do corpo de Antônio Conselheiro e para o registro, né, de guerra foi desenterrado o corpo e posteriormente fotografado. Então é a única foto que nós temos do Antônio Conselheiro. Agora, por que era tão difícil fotografar o Antônio Conselheiro? Bem, primeiro por conta da tecnologia de fotografia, ela não era tão expandida como hoje, né? E a dificuldade do acesso ao Antônio Conselheiro. O Conselheiro vivia embrenhado dentro da Caatinga nordestina, dentro do sertão baiano, e não existia profissionais que chegassem até o local para fotografá-lo, né? Então, o único registro do Conselheiro, como já frisei, é essa imagem do fotógrafo Flávio de Barros. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, o Beato Antônio Conselheiro, ainda hoje, tem uma importância muito grande para o desenvolvimento cultural de Quixeramobim. Para nós quixeramobinenses, ela é um símbolo da pessoa que aqui nasceu e aqui viveu e de onde partiu para construir uma das mais bonitas missões dessa história do Brasil. Aliás, da história do mundo, porque o místico Antônio Conselheiro, com seu carisma, liderou e formou uma comunidade que para todos seria uma utopia, seria um sonho. Ele mostrou que o sonho, quando é compartilhado, ele se concretiza. Para nós quixeramobinenses, é um orgulho grande ser conterrânea de Conselheiro. Essa casa é símbolo desse conterrâneo e também é o maior atrativo turístico da nossa região. Aqui nós mantemos um acervo permanente que se refere ao episódio de Canudos. Nós temos fotografias que foram realizadas por Flávio de Barros, o fotógrafo contratado pelo Exército, que acompanhou Euclides da Cunha na última expedição que atacou Canudos. Através das fotografias de Flávio de Barros, nós podemos ter uma ideia da história contada por Euclides da Cunha. Nós poderemos observar aqui uma mostra de como era o aldeamento, as casas simples, né? A forma de moradia que existia no lugar, as pessoas, o tipo físico das pessoas, os acampamentos militares, as armas que os militares levaram e dessa forma conseguiram destruir, depois de 4 investidas, o que foi o grande sonho de uma comunidade justa. Esta casa onde viveu o Beato Antônio Conselheiro serviu também de moradia para o arquiteto e compositor cearense Fausto Nilo. Em 2006, o governo do estado comprou e tombou como patrimônio histórico. Durante a solenidade de tombamento, quem esteve aqui foi o ministro da Cultura, Gilberto Gil. Dando mais alguns passos, é possível apreciar a arquitetura da ponte metálica construída pela rede ferroviária e inaugurada no dia 5 de fevereiro de 1899. Foi essa ponte que viabilizou o transporte do progresso e o vai e vem dos trens sobre o leito do rio Quixeramobim até o início da década de 90, quando o ramal da ferrovia teve seu curso alterado e o tráfego sobre a ponte desativado. Essa construção de ferro, né, ferro todo importado da Europa, veio da Bélgica para ser montado aqui, ele marcou a continuação da linha férrea sul, a linha da RVC, né, a antiga RVC. E para o Quixeramobim foi a chegada do desenvolvimento econômico, porque era a partir dos trilhos que se podia comercializar os produtos do algodão, principalmente, o gado, né, e que fez a ligação de Quixeramobim com outras regiões, como Crato, Recife e Fortaleza. Ela está bem conservada? Ela foi restaurada, hoje ela tem um uso para pedestre, ela liga o centro da cidade a bairros populosos aqui do outro lado do rio, né? E ela foi desativada quando foi feito um ramal fora da cidade, que continua passando o trem de carga, mas a alguns quilômetros daqui. Ela continua tendo um grande simbolismo para Quixeramobim, por ser uma das paisagens mais bonitas, está sobre o rio Quixeramobim, o rio que foi o caminho natural da chegada dos primeiros povoadores
tangedores, né, da região, que foram os tangerinos, os tangedores de gado, e daí ela ser tanto o rio e a ponte, um casamento perfeito de simbolismo da história dessa cidade. O Paço Municipal, a Casa Paroquial, as igrejas de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo e Nosso Senhor do Bonfim completam um acervo histórico central dessa terra, acostumada a conservar seus valores culturais e materiais. A igreja de Nossa Senhora do Carmo, construída dentro do cemitério da cidade, tem uma história que muita gente não conhece. Nesse estilo, só existem duas no mundo. Essa igreja, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, ela foi construída em 1860. Ela é uma arquitetura complicada e similar a ela só existe outra na África. Então, ela está inserida dentro do catálogo do Instituto Promemória de raridades da arquitetura brasileira. Ela foi construída pelo mesmo Frei, o Frei Serafim de Catânia. Então, ela tem essa particularidade, ela é redonda, né? E aqui dentro da igreja está sepultado dois monsenhores, Monsenhor Salviano Pinto e o Monsenhor Gaspar. A igreja de Nossa Senhora do Rosário tem uma história interessante. Ela foi construída por uma irmandade de negros. Por quê? Porque esses negros não podiam entrar na igreja matriz de Quixeramobim. Quer dizer que havia essa discriminação. Sim, a igreja Nossa Senhora do Rosário, antes de mais nada, ela foi iniciada a sua construção no ano de 1783 e concluída no ano de 1823. Ela ficava fora da vila de Campo Maior, que hoje é Quixeramobim. E os negros não podiam frequentar o culto católico. Então, essa irmandade chamada Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, construiu fora do centro da vila de Campo Maior, que é Quixeramobim, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. E hoje, essa igreja, ela fica dentro do centro do município de Quixeramobim. No próximo bloco, a tentativa de preservação dos prédios históricos esbarra num perigoso inimigo, a especulação imobiliária. Diário na TV, jornalismo ágil, reportagens contundentes sobre o nosso dia a dia. Correspondentes em Brasília mostram com detalhes os bastidores da política e da administração pública, os projetos, as decisões que traçam o destino do país. E a mais ampla cobertura do que acontece no Ceará. Diário na TV, a busca incessante da informação consistente. O nosso encontro aqui no Diário na TV, todas as noites, às 9h35. Preservar todo esse acervo cultural não é tarefa fácil. O principal obstáculo é a especulação imobiliária que dificulta o trabalho de cuidado e restauração dos prédios. Além das riquezas históricas, Quixeramobim é berço de várias personalidades. A mais expressiva é a figura do Beato Antônio Conselheiro. Ele deixou o sertão cearense e comandou um dos maiores movimentos populares da história do Brasil, a Revolta de Canudos. O Memorial Antônio Conselheiro, construído em 1997 pelo mestre Nosa de Juazeiro do Norte, numa das praças de Quixeramobim, em frente ao Centro Cultural, para marcar o centenário de Canudos, é uma das atrações da cidade. Quixeramobim, diante de todo esse acervo, continua firme nessa luta de preservar o seu patrimônio histórico, por entender que um povo sem passado é um povo sem identidade. E tudo está documentado através de fotografias e monumentos que outrora representavam os modos, as características peculiares de um lugar. O caso mais recente de preservação do patrimônio histórico de Quixeramobim está ligado a este velho casarão situado aqui no centro da cidade, que foi comprado por um comerciante por R$300 mil, com a única finalidade de ampliar esta área comercial.
A edificação conhecida como Velho Casarão de José Felício, antigo líder comunitário de Quixeramobim e dentista de família tradicional, está encravada na esquina das ruas Cônego Pinto com Monsenhor Salviano, no centro da cidade. O comerciante Francisco Alves, conhecido popularmente por Chico Eloy, ao comprar, chegou a promover a derrubada de boa parte do prédio, só não concretizando a total demolição devido à intervenção da Secretaria de Cultura e Turismo. Tivemos um momento ainda antes dele comprar em que foi enviado documentos cientificando aos antigos proprietários que a comercialização deveria ser feita com o esclarecimento de que a fachada desse prédio que estava dentro da questão da paisagem urbanística de Quixeramobim e pelo plano diretor ela não poderia ser modificada. Esse documento, repassado aos antigos proprietários, deveria ter acompanhado todo o processo da comercialização. Segundo o atual proprietário, ele não recebeu e desconhecia que não podia derrubar. Estranhamente, a derrubada da casa aconteceu numa noite de sábado. Felizmente, nos acordaram, viemos para cá com uma advogada e contamos com o apoio da Polícia Civil e Militar e conseguimos barrar a demolição do prédio. E a partir de então, começou essa luta para que a gente consiga dar continuidade ao trabalho. Depois com a interferência da Secretaria de Cultura do Estado, na pessoa do secretário Alto Filho, conseguiu-se um acordo. Hoje ele está ampliando o seu comércio em uma parte do terreno com o compromisso, isso inclusive com acompanhamento do Ministério Público, ele está com o compromisso de restaurar. Ele já retelhou a casa, que estava inclusive sem telha, e tem o compromisso de restaurar a fachada, suas portas que foram levadas e também internamente o uso desse equipamento, dessa grande casa, vai ser com uma ação de cunho cultural. O comerciante Chico Eloy assegura que ficou surpreso com o movimento realizado em defesa do casarão e que, ao comprar, não foi advertido de que se tratava de uma edificação histórica e que não poderia ser derrubada. Apesar de já ter ocupado boa parte do local, com a construção de um novo prédio, garante que vai preservar o resto do casarão. Inclusive, resolveu contratar um especialista em projetos de restauração de prédios históricos. Depois que eu vi que tinha de preservar a casa antiga, histórico, e eu vi que é bonito a gente preservar, que é uma lembrança antiga, Daquelas pessoas que viveram antes aqui. Isso vai ficar de relíquia para toda a vida, Vai ser um trabalho difícil, de acordo com a Secretaria de Cultura, uma vez que a maior parte da estrutura, incluindo baluartes, portas e janelas, foram destruídos. Uma senzala localizada na parte de trás do prédio também foi destruída e já foi totalmente substituída pelas novas obras que estão em andamento. Os guardiões do passado, como são conhecidos os representantes dos institutos públicos que procedem inventários e fiscalização de nossas riquezas históricas e materiais, avaliam que os prejuízos causados ao casarão de José Felício são irremediáveis. Não há mais condições de identificar os detalhes internos do prédio. As portas internas é que foram retiradas, algumas paredes também foram retiradas. No interior tem uma senzala também que ela já não existe mais, tinha uma senzala? O prédio que é identificado como antiga senzala era na rua posterior, era no final do terreno e há muito tempo, há uns 20 anos ou mais, ela já havia sido derrubada em uma parte para adequar um comércio e um serviço de lava-jato. Havia ainda, nas pontas, estava ainda o testemunho dessa senzala, que nesse processo ela foi demolida. Agora, na negociação, esse terreno ficou para o proprietário poder utilizar na ampliação do seu comércio e o que sendo firmado o compromisso de preservação da parte principal, que é essa parte aqui da avenida.
Esse foi o Diário Repórter dessa terça-feira. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.